para nos guardar de tropeçar e para nos apresentar irrepreensíveis, imaculados, e isso com alegria, com exultação, diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre reinando em seu coração. Eu sou o evangelista Adalto Matos, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga, aqui na cidade de Valparaíso, São Paulo, cujo pastor é o pastor Juraci Evangelista. Nós estamos aqui para estudar a quarta lição do segundo trimestre de 2020. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios e o tema desse trimestre é Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 4, que traz por título a iluminação espiritual do crente. A nossa lição de hoje, ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, nós trataremos a respeito da esperança da vocação e, bem como também, as riquezas da glória. Este primeiro tópico está dividido em 3 subtópicos. Primeiro subtópico, nós falaremos a respeito de ação de graças e intercessão. Segundo subtópico do primeiro tópico, nós falaremos a respeito da esperança da vocação. E o terceiro subtópico do primeiro tópico, nós vamos tratar a respeito das riquezas da sua glória e da sua herança. Estes são, então, o primeiro tópico com os seus subtópicos. O segundo tópico, nós falaremos a respeito da sobreexcelente grandeza e do poder divino. Então, a sobreexcelente grandeza e do poder divino. E este segundo tópico está dividido em 2 subtópicos apenas. Nós vamos tratar a respeito da sobreexcelente grandeza e do seu poder. E o segundo subtópico, nós falaremos a respeito a força do poder divino. Nós vamos estar falando a respeito, então, disso no segundo subtópico. No terceiro tópico, nós estaremos falando a respeito de Cristo, nossa suprema exaltação. Este tópico está dividido em 3 subtópicos. O primeiro subtópico do terceiro tópico, nós falaremos a respeito de Cristo, a primícia dos que dormem. O segundo subtópico do terceiro tópico, falaremos a respeito de Cristo elevado à direita ou à destra de Deus. E o terceiro subtópico, nós falaremos Cristo elevado sobremaneira. Então nós temos aí, passando aí de forma resumida, a lição que nós estaremos estudando. Então vamos então ao primeiro tópico e ao primeiro subtópico. Então nós vamos tratar agora do primeiro subtópico, do primeiro tópico, falando a respeito de ação de graças e intercessão. Meus amados, a Bíblia nos fala em Efésios capítulo 3, versículo de número 11, a respeito do eterno propósito estabelecido em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E este propósito eterno que foi estabelecido em Cristo Jesus, o nosso Senhor, ele já é revelado por Deus lá no Jardim do Éden. Se nós pegarmos a palavra de Deus e olharmos lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo de número 15, Deus ele começa a trazer essa revelação desse eterno propósito estabelecido em Cristo Jesus, já ali depois da queda. Gênesis 3,15, Deus disse ali à serpente: e colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então nós vemos ali Deus já dizendo que levantaria um da semente da mulher. Hoje nós entendemos que é Cristo que estaria então esmagando a cabeça da serpente. O apóstolo Paulo, dele a expressão em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo de número 18, onde ele diz: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus
para convosco. Então, Paulo que disse essa expressão ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 1 e 18. Então, Paulo sabia que em tudo ele deveria estar dando graças a Deus. Da mesma maneira, nós cristãos, em tudo devemos dar graças a esse Deus poderoso. A Bíblia Sagrada nos fala em Abacuque, no capítulo 3, versículo 17 e 18, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzem mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada não sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então nós, seja nos momentos de dificuldades, seja nos momentos de alegria, nós devemos estar então dando graças ao nosso Deus em tudo. Então Paulo, aqui em Efésios, no capítulo de número 1 e versículo de número 16, o apóstolo Paulo vai dar graças a esse Deus maravilhoso, a esse Deus poderoso. E ele dá graças, por quê? Em primeiro lugar, ele dá graça a Deus pela vida dos eleitos. Então, tem aqueles que foram eleitos por Deus. Nós já estamos tratando esse assunto já desde a primeira lição, estamos na quarta. Então, o apóstolo Paulo dá graças a Deus pela vida dos eleitos. Mas Paulo não dá graças a Deus somente pela vida dos eleitos. Paulo também dá graças a Deus pelas riquezas que esses eleitos passam a desfrutar. Então, Paulo também dá graças a Deus também por essas riquezas que os eleitos passam a desfrutar. Nós já vimos a respeito disso, o que faz parte dessas riquezas. Eleitos para ser santos, chamados ou predestinados para ser filhos de Deus por adoção. Deus nos fez agradáveis para si. Também, esses são bênçãos que o Pai concede. Agora, bênçãos que o Filho concede. Nós temos, então, remidos por meio do seu sangue. Nós temos a revelação da sua palavra. Agora, bênçãos também como do Espírito Santo. Se você olhar e analisar, você vai ver em Efésios capítulo 1, versículo 3 ao versículo 14, que vai estar falando a respeito de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade aparece ali. E as bênçãos do Espírito Santo, nós temos então o selo da promessa e o penhor desta herança. Então, bênçãos do Espírito Santo. Então, Paulo, ele vai ser grato a Deus pelos eleitos, pela vida dos eleitos, bem como também Paulo, ele é grato a Deus por essas riquezas espirituais que são manifestadas na vida dos crentes. O apóstolo Paulo, ele sabia das grandezas que é a palavra de Deus. Nós vamos ver que até o apóstolo Pedro, falando a respeito do que o Paulo faz menção, que ele cita textos difíceis de entender. E realmente, as grandezas da palavra de Deus são, assim podemos dizer, difíceis de entender, difíceis do homem natural compreender. Então Paulo, sabendo a respeito disso, e ele conhecia por bondade de Deus a palavra do Senhor, ele vai orar a Deus. Ele ora a Deus para quê? Ele ora a Deus para que Deus conceda espírito de sabedoria e também de revelação aos seus leitores, para que através do Espírito Santo eles tivessem compreensão do que? Em primeiro lugar, da santa vocação. O que é a santa vocação? Chamados para ser santos. Nós já falamos a respeito disso. Lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 1, versículo 14, 15, 16, o Pedro fala: não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vosso tempo de ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, a nossa santa vocação, ou seja, nós somos chamados para sermos santos. É isso que Paulo fala aos Efésios, no capítulo de número 1. Ele fala que nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, a santa vocação. Em segundo lugar, nós temos então as riquezas da herança divina, que é perdão de pecados, predestinado para sermos filhos de adoção. Então nós temos aí várias, podemos falar de várias que dizem respeito a essas riquezas espirituais
que o crente recebe. Em terceiro lugar, nós temos a grandeza do seu poder, ou seja, Deus é um ser poderoso e assim como o Senhor Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos, estaremos falando um pouco mais adiante a respeito disso, e apareceu aos seus discípulos num corpo glorificado, da mesma maneira, esse poder de Deus nos transformará e seremos a semelhança de Jesus, é o que nos ensina a palavra de Deus. Vamos então ao subtópico de número 2, a esperança da vocação. No capítulo 1 de Efésios, Paulo ele vai dar ênfase à abundância de bênçãos que recebemos como cristãos. Essas bênçãos, elas são espirituais. Cada pessoa da Trindade, nós já citamos ali, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 14, nós vamos ver cada pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, abençoando os crentes. Então, cada pessoa da Trindade nos abençoa. Então, o Paulo ele vai pedir para que nós possamos entender essas bênçãos. E também nós podemos entender o poder dessas bênçãos que opera em nossas vidas. Então, Paulo vai orar a Deus para que isso aconteça. Resumindo o que nos diz a nossa lição, o pastor Douglas, ele nos fala que Deus, ele chama as pessoas no passado. Aí nós temos aí, bendito Deus e Pai, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, e como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Então ele chama pessoas no passado para viver de forma santa e irrepreensível no presente. A Bíblia Sagrada nos fala em Filipenses, no capítulo 2, versículo número 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e pervertida, o qual resplandeceis como astros ou luzeiros no mundo. Então, para vivermos uma vida santa no presente e para que no futuro nós desfrutemos das riquezas da herança de Deus, bem como também possamos ver esse Deus face a face. Então, recapitulando, Deus chama pessoas no passado para viver de forma santa no presente e no futuro desfrutar das bênçãos divinas e vendo Deus face a face. Quando falando a respeito de ver Deus face a face, algumas pessoas que entendem que nunca os salvos verão a Deus, tendo como base aquele texto de 1 Timóteo capítulo 6, verso 16, que diz que aquele que tem só a imortalidade e que habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens jamais viu e nem pode ver, o qual seja a glória e o poder sempre eterno, ou seja, eternamente para sempre. Então, aquele que tem só a imortalidade, a quem nenhum dos homens jamais viu e nem pode ver. Pegando esse texto, dentre outros, como também ali de Êxodo capítulo 33, versículo de número 20, o texto fala que Moisés desejava ver Deus e Deus falou que ele não poderia vê-lo e ele o veria somente passando pelas costas. Outro exemplo nós temos ali em Juízes, no capítulo de número 13, versículo 22, quando Manoá ele vê o anjo do Senhor junto com a sua esposa, eles pensam que morreriam devido a isso. Então, devido a esses textos, alguns acreditam que nem os salvos verão Deus, verão Jesus, mas Deus não. Mas nós não acreditamos assim. Então, enquanto estivermos no corpo de pecado, nós nunca veremos Deus. A Bíblia Sagrada nos fala em Abacuque capítulo 1, verso 3, que os olhos de Deus são tão puros que ele não pode ver o mal. Então, a contemplação da sua justiça perfeita nos destruiria. Se o Senhor observar as iniquidades, quem subsistirá? Ou seja, quem permanecerá de pé? Quem permanecerá vivo ante a sua face? Então, Deus é um Deus poderoso, Deus é um Deus santo, e no pecado nós nunca mesmo conseguiremos ver a Deus. Mas quando estivermos livres do pecado lá no céu, nós veremos sim esta glória desse Deus maravilhoso, desse Deus poderoso. E nenhum prazer aqui na terra pode se comparar a este privilégio que nós teremos de contemplar a face desse Deus. E isso foi desejado pelos salvos. Você pode ver lá em João capítulo 14, versículo 8,
que Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Se nós lermos os Salmos 42, versículo 1 e 2, o salmista fala: assim como a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando é que entrarei à presença do Senhor? Então, isto era anelado, é anelado pelos salvos, ver a face de Deus. Então, chegará um dia, então, que sim, nós poderemos, por bondade e graça de Deus, contemplar a sua face. Vamos agora ao subtópico de número 3, as riquezas da glória da sua herança. Efésios, na verdade, apresenta duas orações. A primeira, para que Deus conceda conhecimento espiritual, capítulo 1, versículo 15 ao versículo de número 23. A segunda, a expressão diz: para que sejais, capítulo 3, versículo 13 ao versículo de número 21. Sejais o quê? Ou seja, vivamos à altura dessas bênçãos maravilhosas que Deus está concedendo àqueles que são eleitos, àqueles que são salvos. A primeira oração é para esclarecimento, é para conhecimento. E a segunda oração é para a capacitação. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora ao tópico de número 2, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. O subtópico 1 diz: a sobreexcelente grandeza do seu poder. O poder de Deus é um poder imensurável. Vou citar aqui alguns textos, alguns versículos da Bíblia Sagrada que demonstram esse poder. Por exemplo, Isaías capítulo 40, versículo de número 10, diz a Bíblia que Deus mediu as águas dos oceanos na concha de suas mãos e pesou a terra em balanças de precisão, balanças estas penduradas em seus dedos. Já Isaías capítulo 40, versículo 15, diz que todas as nações são consideradas por ele como um pingo de um balde, como o pó miúdo das balanças, e ele espalha por aí as ilhas como se fossem coisas pequeníssimas. Isaías capítulo 40, verso 17, diz que todas as nações são perante ele agora, como coisa que nada é, menos do que o vácuo. No versículo 22 do mesmo capítulo 40, diz que Deus está sentado sobre o globo da terra. Ele vê os homens como se fosse gafanhoto, desenrola o céu como se fosse cortina e estende como tenda para que nele possa habitar. Se nós olharmos em Jó, no capítulo 38, versículo 25 e 26, diz que ele cria um caminho para o relâmpago dos trovões e ordena que a tempestade caia no deserto para que não fira um homem. E assim acontece. Já no capítulo 38, versículo 35, diz que ele chama os raios se apresentam e dizem: eis-nos aqui. Então veja o poder e a grandeza de Deus. No capítulo 40 de Isaías, versículo 26, a Bíblia fala: levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou todas essas coisas? Aquele que faz sair do seu exército e estrelas todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. E por ser ele grande em força, olha só, e forte em poder, quando eles a chamam, nenhuma delas vem a faltar. Então o poder de Deus, ele sobrepuja todos os poderes. Se nós lermos o texto bíblico no Salmo 103, versículo 19, diz que Deus estabeleceu, ou seja, Deus firmou o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Então o reino de Deus, o poder de Deus sobrepuja a todo poder, está acima de todo poder. Louvado seja Deus. Vamos agora ao subtópico de número 2, do segundo tópico, a força do poder divino. O autor nos diz que o apóstolo Paulo, ele faz uso de 3 vocábulos gregos, que significa, em primeiro, operação, segundo, força e intensidade, e terceiro, poder inerente de Deus. Então, operação, força, intensidade e poder inerente de Deus. Tudo isso revela o poder de Deus que está atuando, ou seja, que age em favor daqueles que creem, em favor daqueles que são crentes. Paulo apresenta ainda 3 exemplos desse poder. O primeiro exemplo que Paulo vai citar é a respeito da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo exemplo é a ascensão de Jesus à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. A Bíblia Sagrada nos fala em Colossenses capítulo 3, versículo 1, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima,
onde Cristo está sentado à destra de Deus. Já Hebreus capítulo 12, versículo de número 2, diz o texto bíblico: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra de Deus. Então, Cristo está assentado à destra de Deus. E em terceiro lugar, nós temos a elevação acima de todo domínio. Efésios capítulo de número 1, versículo 20, 21, 22 e 23, a Bíblia Sagrada fala que o poder de Deus ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos e ele foi elevado à destra, à direita nos céus. Ele também foi colocado acima de todo principado, de todo poder, de toda potestade e de todo domínio e de todo nome que se nomeia, não somente nesse século, mas também no século vindouro. E o sujeitou a todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Lembro-me de uma história que o pastor Josué contou a respeito de Auguste Comte com o matemático e físico Thomas Caroline. Auguste Comte, ele era ateu. Já o matemático e físico Thomas Caroline, ele era cristão, ele era crente, acreditava em Deus. E diz que o Auguste Comte falou para Thomas Caroline que ia criar uma religião que seria maior do que Jesus e maior do que o cristianismo. E o Thomas Caroline falou para ele: que religião é essa? Ele falou assim: essa religião vai chamar positivismo. E então Thomas Caroline falou para ele: você pode até criar essa religião, só que algumas etapas você vai ter que fazer para que você crie essa religião. Primeiro, você tem que nascer de uma virgem, e isso você já não nasceu. Segundo, você tem que dar vista aos cegos, fazer paralíticos andar, você tem que fazer surdos ouvir, mudos falar, ressuscitar pessoas, ressuscitar dos mortos. Você tem também que morrer, ressuscitar ao terceiro dia, assentar-se à destra de Deus e fazer que todo mundo acredite que você está vivo. Aí então diz que o Auguste Comte falou assim: não tem jeito, não, só Jesus é o Senhor. Vamos agora ao tópico de número 3, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Subtópico de número 1 diz: Cristo, as primícias dos que dormem. Neste tópico nós veremos 3 aspectos da exaltação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que mostram esse mesmo poder que está disponível àqueles que creem, está disponível aos crentes. A ressurreição de Cristo é uma obra do poder de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, ressurgiu dos mortos, Jesus tornou-se as primícias dos que dormem. E esse mesmo poder está também disponível aos salvos. Se nós lemos a Bíblia Sagrada em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo fala: ora, o mesmo Deus que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dos mortos, nos ressuscitará também pelo seu poder. Já João capítulo de número 5, versículo 28 e 29, a Bíblia diz: a hora vem em que todos que estão na sepultura ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem feito mal para a ressurreição do juízo. Então nós vemos aqui, aqueles que tiverem feito bem, eles vão sair para a ressurreição da vida. E aqueles que estão vivos ainda nesse tempo? Paulo explica isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e versículo 17 e 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre para quê? Para estarmos ali reinando juntamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ao subtópico de número 2. Cristo elevado à direita de Deus. O poder de Deus é mostrado pelo apóstolo Paulo. Quando? Esse poder é mostrado quando Cristo eleva o Senhor Jesus Cristo à direita dos céus. Efésios, no capítulo de número 1 e no versículo de número 20, a Bíblia fala que Deus, o poder de Deus, o colocou à direita nos céus.
Já 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo 22, diz que depois que Jesus subiu aos céus, ele assentou-se à destra de Deus, sendo que ele foi subordinado anjos, poderes, principados e potestades. Essa posição de honra e autoridade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo indica o seu completo poder sobre o pecado, sobre o poder do mal. A Bíblia Sagrada nos diz em Colossenses capítulo 2, verso 14, que tendo Jesus riscado a cédula que era contra nós, cravou-a na cruz do Calvário. O versículo de número 15, a Bíblia fala que tendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então, esta mesma vitória de Jesus está também conferida aos crentes, está conferida àqueles que creem, está assegurada também aos crentes. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, adiante, o apóstolo São Paulo diz: quero vos falar um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que aquilo que é mortal se revista de imortalidade e aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na sua vitória. Onde está a morte, o teu ferrão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora ao subtópico de número 3. Cristo exaltado sobremaneira. O nome de Jesus Cristo foi colocado acima de todos os nomes. É o que o apóstolo Paulo fala aos Efésios, no capítulo de número 1 e no versículo de número 20, ao verso de número 23. Todo nome que se nomeia, não somente nesse século, mas também no porvir. Pessoas se levantam, reinos se levantam, mas todos eles, reinos e pessoas, passam. Se nós olharmos para o Areópago, onde Paulo pregou, do lado direito dizem que está o Acrópolis, que foi símbolo da inteligência grega, da sabedoria grega. Lá pregou Platão, lá pregou Sócrates, lá pregou Epicúrio, pessoas, grandes nomes da ciência, grandes nomes, podemos dizer assim, da filosofia. Mas o que é o Acrópolis hoje? O Acrópolis hoje não é nada, o Acrópolis é pó. Então reinos se levantam, levantou os reinos dos hititas, esse reino foi exterminado, acabou. Levantou depois o reino dos faraós, hoje que tem muitos são as pirâmides, mas não existe mais os reinos do faraó. O reino bizantino acabou, passou. O reino babilônico passou. O reino persa também extinguiu, passou. O reino dos medos também passou. Reino grego passou. O reino romano, com os Césares, podemos assim dizer, também passou, ficou na poeira da história. Desde Nero a Diocleciano, de Antonino Pio a Domiciano, todos passaram. Então, todos eles acabaram. Se nós olharmos, George Bush passou, Ronald Ford passou, Mao Tse Tung, que matou 77 milhões de chineses, passou, estão todos mortos. Mas o meu Jesus, o nosso Jesus, a Bíblia nos ensina, ele está vivo e ele vive e reina pelos séculos dos séculos. A Bíblia Sagrada nos fala em Isaías capítulo 40, versículo de número 7 e versículo 8. Seca-se a erva e cai-se as flores, soprando nela o seu hálito. Na verdade, todo o povo é erva. Seca-se a erva e cai-se as flores. Mas a palavra de Deus, Jesus, permanece para sempre. Filipenses capítulo 2, versículo 9, verso 11, diz que Deus lhe deu um nome. A quem? A Jesus. Um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre em cima no céu, na terra e embaixo na terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, o nome que está acima de tudo e de todos. Louvado seja o nome do Senhor. Façamos uma oração. Querido Deus e eterno Pai, somos gratos a Ti por mais essa lição, onde estivemos aprendendo a Tua santa palavra.
Continua abençoando a cada um de nós, Pai. Aqueles que estão assistindo este vídeo, abençoa também, dando saúde, paz e alegria no coração. Em nome de Jesus, é para a glória do Teu nome, hoje e para sempre. Amém. Até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitiu. Deus abençoe em Cristo Jesus.